Você é daquelas pessoas que acredita que o Brasil é uma terra pacífica e que quase não tem guerra? Hoje eu vim aqui para te falar que hoje, dia 9 de julho, é comemorado o início de uma das maiores guerras civis que o Brasil já passou. Um conflito em que São Paulo se levantou contra o governo federal. E esse movimento tem como nome a Revolução Constitucionalista de 1932. Para começar a entender a Revolução Constitucionalista de 32, a gente tem que fazer um recuo rápido. A gente tem que entender um pouquinho da República Oligárquica, um período da história republicana brasileira que vai de 1894 até 1930. Nesse período, a política nacional ela é controlada pelos proprietários de terra. Esse período ele é marcado pelo domínio político dos coronéis, pelas barganhas políticas, pelas fraudes eleitorais e pela descentralização do poder político. É contra a República Oligárquica que começa a surgir um movimento encabeçado, dentre vários indivíduos, por Getúlio Vargas, chamado de Aliança Liberal, e que tinha como proposta fundamental romper com a República Oligárquica, centralizar o poder político no Brasil e tomar as rédeas da nação para levá-la ao progresso. É essa Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas com a ajuda dos tenentes, esses mesmos, aqueles tenentes que lutaram contra a República Oligárquica na Primeira República Brasileira, que vão depor o presidente Washington Luiz, impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes e levar Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, o que a gente começa a reparar? São Paulo, a elite paulista, ela começa a ficar muito inconformada com o fato de que Vargas está tomando conta demais das questões nacionais. São Paulo, que antes dominava o cenário político nacional, acaba tendo que se submeter às decisões de um gaúcho, do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que imediatamente começa a mexer os seus pauzinhos e colocar interventores nos estados. Ou seja, ele substitui os governadores por gente da confiança dele. Agora vamos parar para pensar. São Paulo já estava com o orgulho ferido porque tinha perdido o protagonismo político. Para piorar a situação, o Vargas ele vai nomear um interventor que não é paulista. Ele vai nomear o João Alberto Lins de Barros, um tenente que tinha ajudado o Vargas a tomar o poder e que era nordestino. Imagine só como é que ficou a cara da elite paulista neste momento. O escritor Oswald de Andrade chegou a denominar São Paulo, fazer uma referência de que São Paulo seria o estado mais rico e por isso uma locomotiva que arrastava os vagões velhos e desgastados da República. Somado a esse desconforto, os paulistas exigiam também uma nova Constituição. Daí o nome da Revolução, Revolução Constitucionalista de 1932. Foi no dia 9 de junho de 1932 que 20 mil soldados paulistas pegaram em armas para depor Getúlio Vargas do poder. Essa guerra, então, se tornou uma guerra extremamente sangrenta. Ela contou com o apoio de batalhões de voluntários, industriários, membros do clero, inclusive com uma participação de grupos de mulheres que organizaram uma campanha para financiar esse processo. A campanha se chamava Ouro pelo Bem de São Paulo. Como assim Ouro pelo Bem de São Paulo? Mais de 90 mil alianças de casamento foram doadas em ouro para poder ser derretido e dar lastro para financiar o conflito. Os paulistas, gente, chegam a comprar 10 aviões de guerra com os chilenos. Chegam, inclusive, a contratar pilotos dos Estados Unidos para vir aqui combater o Vargas. Essa guerra teve conflitos seríssimos, sangrentos. Getúlio Vargas, então, vai se mobilizar e consegue reunir 80 mil militares para combater os paulistas. Grande parte desses militares eram da região Nordeste, longe deste eixo político estabelecido aqui onde hoje a gente chama de Sudeste. E aí Getúlio Vargas vai conseguir, então, suprimir o avanço dessas tropas. E no dia 1º de outubro de 1932, os paulistas vão se render. Getúlio Vargas trata o final do processo como ele tratava tudo em política, mordendo
ia soprando. Se por um lado ele puniu várias das lideranças envolvidas, exilou militares, exilou políticos, por outro lado ele tentou se reaproximar das Forças Armadas e da elite paulista. Ele prometeu para o Exército que ele ia investir na modernização das Forças Armadas e prometeu também para os paulistas amenizar os conflitos. Ele nomeia então um interventor paulista e promete tomar conta de pertinho da questão do café, que preocupava tanto essa elite naquele momento. Essa é uma das guerras mais importantes ocorrida aqui no território brasileiro e vale a pena a gente lembrar. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, ativa o sininho aqui, curte esse vídeo, deixa o seu comentário e nunca se esqueça que no QI é diferente.